Olá, queridos amigos do canal do Núcleo de Estudos Espíritas Francisco Xavier. É um prazer, uma honra estarmos aqui novamente para mais um estudo sobre a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no que se refere ao item de não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mas antes disso, vamos fazer aqui a nossa leitura, a página de preparo do nosso irmão Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, na obra Fonte Viva. Vamos pegar o primeiro tema, que é ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe pertence às notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Assim, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos, aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, nosso Senhor, por todas as oportunidades da presente encarnação, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, e que ilumine nosso caminho nesse nosso estudo, para que possamos aproveitar ao máximo e levar para o nosso dia a dia, nos tornando mais amenos, mais tolerantes, mais conscientes de nossas ações e do mundo que nos cerca. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante que muita gente questiona e que a primeira página de Fonte Viva trata com de forma muito apropriada, que é o não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 1 a 7. Tá? E aí, vamos pegar, esse tema ele se divide em duas partes. Vamos pegar a primeira, que fala dessa questão da candeia, e depois ele entra no questionamento sobre por que Jesus usa parábolas. Então, o primeiro trecho do Evangelho é de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Primeira coisa, é importante a gente já definir alguns pontos. O que é essa candeia? A candeia é uma luminária. Hoje em dia a gente fala muito, um lampião, na época era como se fosse um jarrozinho de barro em que você colocava o óleo, o pavio, e servia como um lampião. E aí então, Jesus diz isso, ó, ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma luminária para pô-la debaixo do alqueire. Hoje em dia a gente usa muito o alqueire como uma medida, só que o alqueire também tem o significado de cesto. Então ninguém acende uma luminária para cobri-la, jogando sombra sobre ela. Pelo contrário, né, pega o candeeiro, né, coloca sobre o candeeiro, que é o local apropriado para se pendurar, para se colocar a luminária, a fim de iluminar todo o recinto, para que todos possam, né, gozar ali de poder ter uma boa visão de tudo. O que isso significa? O que Jesus estava querendo dizer sobre isso? Tá? Aí, assim, a primeira vez que eu li
esse trecho, até imaginei, bom, ele pode estar falando dos dons, né? Ou seja, os dons que a pessoa recebe, ele não deve guardar como um tesouro os conhecimentos, ele deve usar para o bem. Então ele deve colocar ao claro, né, tudo aquilo de bom que ele pode gerar. Isso é uma interpretação. Mas em Lucas, isso é interessante, termos vários discípulos na Bíblia, porque às vezes os fatos são os mesmos, os fatos foram vistos por todos, mas cada um lembra de algum detalhe, lembra de algum trecho, e aí não ficam idênticos, cada um traz ali a forma como se recorda. E aí em Lucas, no capítulo 8, versículo 16 e 17, ele já retrata a fala de Jesus da seguinte maneira: ninguém aqui, depois de ter acendido uma candeia, a luminária, a cubra com um vaso. Em vez de usar o que, ele usou a ideia do vaso. Ou a põe debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Mais ou menos o que Mateus colocou, mas Lucas lembrou de mais um detalhe. Olha só. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, Lucas foi um pouquinho além. E aí, ele traz uma fala de Jesus que já nos ajuda a entender melhor o que ele está querendo dizer com essa história da candeia e do alqueire, né? Porque, num primeiro momento, também a gente pode só for tentar interpretar. Será que ele está falando aqui que tudo aquilo que a gente faz nós devemos ostentar? Então, tudo aquilo que nós temos devemos colocar à mostra para que todos vejam, pois nada há de ficar descoberto nem oculto, né? Então, nada tem que ficar aparente, nós devemos mostrar tudo? Não, também não. Não. Creio que isso deva ser equivocado, né? Então, qual seria a melhor interpretação? E aí, Kardec, orientado pela espiritualidade, e também segundo o trecho que Jesus traz, que Lucas lembrou muito bem, ele está querendo dizer o seguinte: não existem mistérios no universo. Não existem mistérios no universo. Ou seja, tudo será esclarecido no momento oportuno. Tudo que Deus criou, todas as verdades referentes à vida, serão devidamente explicadas e serão acessíveis a todos, sem exceção. Okay? Então, essa luz que Jesus se refere, e mais uma vez ele está usando de uma parábola, de uma metáfora. Essa luz se referiria então à luz do conhecimento, né, no sentido de que o desconhecido será iluminado. Olha que formidável, porque se você está no meio da noite, sem nenhuma luz, tudo é desconhecido ao seu redor. Você pode andar, coloca a mão, bom, isso pode ser uma mesa, isso pode ser uma cadeira. Mas a luz, ela revela aquilo que antes ou era desconhecido ou era duvidoso. Mas a luz, ela tem a propriedade de permitir que possamos então enxergar aquilo que efetivamente está ao nosso redor, o significado daquilo que está ao nosso redor. É isso que se refere à luz do conhecimento. Então aí ele coloca assim: tudo que se mantém em segredo, tá, será revelado. Então muito cuidado com estudos, com verdades, ou seitas, ou religiões que falem de um determinado mistério. Tudo que é efetivamente encoberto, ou é por medo de se confessar a ignorância, ou para se justificar determinados dogmas, para se justificar determinadas pseudo-verdades, e muitas das vezes com fins escusos, com fins de dominação. E dominação que eu digo, dominação dessa pseudo-verdade, né? Então, várias seitas esotéricas, e nada contra a fé. A questão não é tanto essa. Porque se existe a fé sobre algo, existe ali a crença sobre a religião, e que permite a ligação com Deus, e leva o indivíduo a fazer coisas boas,
E tudo isso gira em torno de questões culturais muito importantes e que precisam ser protegidas. Mas, segundo a doutrina espírita, não acreditamos em mistérios. Ou seja, não, isso daí. Então, por que é assim? Porque Deus quis. Porque este é um dos mistérios da divindade. Não, não. O que existe é que nós ainda não temos condições de entender a complexidade daquele fenômeno. Mas, sem dúvida nenhuma, à medida que formos estudando, formos progredindo, nós vamos nos tornando mais aptos a entender todos os fenômenos que nos cercam. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, por exemplo, a Igreja Católica, durante um bom tempo, isso não é nenhuma crítica ao catolicismo ou ao cristianismo, pelo contrário, houve uma grande evolução da Igreja Católica, uma grande evolução, mas historicamente, principalmente durante a Idade Média, principalmente entre final do século XIII até o início do século XIX, 1200 e pouco até 1900 e pouquinho, a igreja teve uma grande preocupação em efetuar um verdadeiro domínio sobre o que ela defendia como verdade, sendo plenamente intolerante a todo conhecimento diverso daquele que ela proferia. Tanto é que a grande maioria das pessoas não sabiam ler, e só quem sabiam ler eram pessoas do clero. E só quem podia produzir e escrever livros eram pessoas da igreja. E aí todos os livreiros que não eram da igreja eram considerados hereges e eram caçados nesse período pela Santa Inquisição. Toda a produção de conhecimento, toda a religião, toda a crença diferente eram considerados como hereges. E aí então eram submetidos à tortura, eram caçados e tudo mais. Então, a igreja, ela visava dominar por completo toda e qualquer verdade. E tudo aquilo que se questionava, a resposta muitas das vezes era: não, são os mistérios, da divindade, e nós somos os guardiões de tais mistérios, entre parênteses, que nós nem sabemos quais são também, porque são mistérios, só Deus sabe, e aí então eles criam um obscurantismo. Então a ideia do obscurantismo, a Idade Média ficou conhecido como a Idade das Trevas, principalmente porque era um período em que não havia o despertar, não havia o florescimento, não havia estímulo para o conhecimento. Porque é através do conhecimento que se joga a luz sobre as sombras da ignorância. Então, religiões e seitas que fazem questão de manter as pessoas na ignorância, só lembrando que durante muito tempo as missas eram rezadas em latim. Nem a palavra de Cristo as pessoas podiam conhecer. As pessoas tinham uma noção do seu símbolo, do seu significado, daquele que morreu em nome de todos, para salvarmos do pecado. Então nós vivemos no pecado. Então devemos adorar, na época, deveríamos adorar a igreja, porque só a igreja era o único caminho para chegarmos então ao céu e ao perdão, através de Jesus. Figura essa que não era muito bem conhecida, porque tinha a Bíblia, mas as pessoas não sabiam ler. E na missa era em latim, as pessoas não falavam latim. Então, era a manutenção desse obscurantismo. E aí, então, só a partir da ciência, do desenvolvimento da ração, principalmente a partir do iluminismo, no século XVIII, é que começa a descortinar. Começa, na verdade, um pouco antes, no século XVI, a igreja começa a sofrer várias críticas da reforma protestante, e aí começa a ter o desenvolvimento do raciocínio lógico, do raciocínio crítico, da ciência, e aí a ideia de uma religião que seria a única detentora da verdade começa a perder espaço através do questionamento da razão. E aí isso faz com que a gente faça uma pequena reflexão, caríssimos amigos. Sim, a Terra não é plana. A Terra não é plana. Por quê? Porque esse mistério já foi solucionado. Isso há mais de 600 anos antes de Cristo, por Pitágoras, através de cálculos matemáticos, a posição do Sol e das estrelas.
600 anos antes de Cristo. Já com o desenvolvimento da razão, já era possível descobrir isso. E aí, agora há pouco tempo, fez 500 anos da viagem de circunnavegação por Fernão de Magalhães, provando que a Terra é redonda. Então é importante darmos, né, darmos razão, a razão ao conhecimento, à ciência, capaz de jogar luz sobre crenças sem fundamentos, as quais estarão, né, num obscurantismo que não é salutar, né, que não vai colaborar, não vai contribuir para o nosso progresso. Ok? Foi 1519 a viagem de circunnavegação. Se a Terra não fosse redonda, ele teria caído no precipício, certo? Muito bem. Mas por que tem tanta coisa que nós não sabemos? Se o próprio Jesus falou, vamos pegar a candeia e colocar sobre o candeeiro para iluminar tudo, porque tem tantos, e aí sim, vamos falar agora no outro sentido, tantos mistérios, tantas coisas que nós não sabemos sobre o universo, sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa relação com a espiritualidade. Por quê? Então, se Jesus desejava nos esclarecer sobre as verdades, por que não disse logo tudo? E porque muita coisa ainda ficou se utilizando de parábolas. Parábolas essas, muitas das vezes, né, assim, dúbias, que não eram tão claras. E aí Jesus foi questionado, já na época, sobre isso. Então, Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 15, ele traz esse questionamento e o que Jesus trouxe para a gente. Olha só. Juntaram-se os discípulos e perguntou, Jesus, por que as parábolas? O senhor fala algumas coisas aqui, ó, eu não estou entendendo, esse negócio da candeia, botar embaixo do cesto, isso não faz o menor sentido. E Jesus respondeu, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Ele está falando de dinheiro? Aquele que tem vai ganhar mais, aquele que não tem vai perder? Não, ele está falando do conhecimento, né? Então, aquele que já tem algum conhecimento, tem discernimento, então ele tem a capacidade de aprender mais, ok? E aquele que não tem ainda o discernimento, ele está numa, digamos assim, numa posição de inércia, numa posição cômoda de ignorância. Aí ele coloca aqui, ó, aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Ué, mas vai tirar o pouco que ele tem? Imagina, já tem tão pouco, né? A gente sabe que o espírito ele não regride, ele estaciona ou ele progride. Jesus está falando aqui então de tirar o quê? Tirar o quê? Tirar o peso do conhecimento que pode recair sobre a pessoa que ainda não está preparada. Aquele que está preparado, opa, vamos dar mais. Então, um jovem, a criança que é extremamente inteligente, então podemos estimular ainda mais esse conhecimento. Poxa, lê esse livro, né? Lê isso daqui. Aí, olha, eu já li Kardec. Ah, legal, então leia aqui Leon Denis. Né? Ah, já li aqui umas obras do já li o primeiro livro aqui, O Nosso Lar, do André Luiz. Ah, então leia agora o volume 2. Ah, terminou o 2? Poxa, então leia o 3. Então, quanto mais a pessoa está preparada, mais podemos estimular. Aquela pessoa que está na inércia, aquela pessoa que não está interessada, tem um monte de livro ali para ele, e curso, e oportunidades. Ele não aproveita nada disso. Ele prefere se manter na materialidade, simples materialidade. Então, o pouco será tirado. Então, ele teve a oportunidade, não quis aproveitá-la, então vamos retirar até ele estar pronto. E vamos conceder ao outro
que têm interesse. É nesse sentido, né? Bom, e aí Jesus continua. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não escutam e não compreendem. Olha isso. Jesus já precisava deixar alguma coisa. E veja só, o que era muito importante para aquela época, ele deixou muito claro, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Não perdoar 7, mas 70 vezes 7. Esse é o basicão. O básico, ele deixou muito claro. Ele falou com todas as letras. Não foi por parábola. Mas tinha mais coisa. Tem mais coisa. Mas muitas das pessoas que estavam ali não estavam preparadas. Então ele começou a usar metáforas. Aqueles que estavam ali com capacidade de entender vão pegar. Aqueles que não tiverem, vai ficar registrado. E é interessante que Jesus não deixou nada escrito, mas ele deixou os apóstolos. E os apóstolos com missões. Então os apóstolos deixaram aquilo para perpetuar a palavra de Jesus, né? E aí escreveram depois, aí tem toda a questão de interpretação que a gente estava comentando aqui, mas por isso que não foi com um só, foram com vários. Mas está registrado. Está registrado. Então, em gerações futuras, à medida que vão angariando, vão conquistando, vão evoluindo, vão despertando a capacidade de entender o que Jesus quis dizer. Pô, Jesus, ele não dá ponto sem nó. E olha só, e nele se cumprirá a profecia de Isaías. Olha só. E aí, como é que Jesus era malandro? Toda hora ele voltava no Antigo Testamento, né? Ele voltava aos profetas, falando, eu sou judeu, eu estou trazendo uma boa nova. Né? Por isso ele até não foi pego antes, porque ele toda hora era colocado à prova, né? E aí ele falava, não, olha, eu estudo, né, os profetas. E ele falou, profecia de Isaías, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Então não adianta eu querer te ensinar se você não está preparado. Não adianta eu querer aqui explicar física quântica, aquela coisa, se a pessoa não estiver preparada. Olhais com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado. É o materialismo, é o egoísmo, né? É o orgulho. E seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure, porque vocês não estão preparados. É isso que Jesus está querendo falar. Esse é o povo judeu que teve Moisés, teve profetas trazendo a palavra de Deus, e vocês continuam matando, roubando, sendo orgulhosos e egoístas. Né? Vocês receberam ouvidos e não ouvem. Vocês têm olhos e não veem. Então, para que eu vou ficar aqui falando verdades se vocês não têm condições de entender? Então, eu vou dar a mensagem. Quem estiver pronto, que entenda. Quem tiver ouvido, vai ouvir. Quem tiver olhos, irá ver. Então, olha, Jesus era muito danado, com perdão aqui da palavra, com todo respeito. Então, olha só, na verdade, tudo aquilo, né, que, como eu falei, tudo que era mais importante, ele falou claramente. E aquilo que era importante, mas muitas das pessoas ali não estavam prontas, e se ele fosse falar claramente, não seria compreendido, né, poderia ser muito deturpado. Ele usou, então, as parábolas. Então, assim, que eu acho interessante, as parábolas, podemos dizer que é uma forma requintada de se transmitir o conhecimento. Tá? Então, é como um bom vinho. Você está com sede, você vai lá e bebe água. Um bom vinho ele deve ser degustado. As parábolas não se confundem com mera informação. É diferente de você chegar, o Zé mora ali à direita, você vira 2 ruas, vai seguir 2 ruas à direita e uma à esquerda. Isso é informação. Né? As parábolas vão trazer um tipo de conhecimento que precisa ser degustado. Você precisa parar, refletir, talvez questionar, refletir de novo,
E aí você começa a entender, segundo uma análise sistêmica, segundo o todo que Jesus trouxe, e começar então a perceber a grandiosidade da lição presente na parábola. Então, esse significado ele vai depender, da boa vontade, da nossa boa vontade de parar. Porque o discípulo fala, olha, parou, chega aqui a parábola, eu olhei e não entendi, vida que segue. Vida que segue. Essa pessoa não está preparada, porque ela não está ainda disposta a parar o tempo dela para aprender. Então, não está. Então, para entender a parábola, temos que estar primeiro disponíveis, temos que estar dispostos. Segundo lugar, temos que estar preparados. Estamos lendo, estamos estudando, né? Já aquilo que estava claro eu já entendi. Então agora vamos mergulhar, né, naquilo que não está oculto, mas que é trazido de forma mais requintada. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí, o que acontece? Vai exigir esse esforço, né, o desenvolvimento do olhar atento da pessoa. E no próprio Evangelho, né, o Kardec, estudando essa parte referente às parábolas, ele diz o seguinte, as gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na sua própria época. Então, assim como as crianças, você deve ensinar aquilo que elas estão preparadas para entender. O jovem, o adolescente também, você vai ensinar aquilo que o adolescente está preparado para aprender. Então, tudo se relaciona ao grau de maturidade do indivíduo, se ele é capaz de compreender aquele conhecimento que está sendo passado, né? Então, essas parábolas, elas são metáforas, são verdades, porque é o que Jesus está trazendo sobre a verdade universal, passadas de maneira figurativa, de maneira lúdica, cujo significado vai depender do grau do esclarecimento do interlocutor. Por isso, não poderia falar sobre tudo ali, porque a maioria das pessoas não estavam preparadas. Então, a gente tem que entender o grau de maturidade de cada pessoa, de cada geração, e aí, então, nós vamos percebendo, né, a profundidade do ensinamento proposto ali. Exemplo, uma coisa que está acontecendo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar ou já assistiram essa série que foi polêmica da Netflix, o Round Six, uma série coreana, né, e que são jogos mortais, né, que a pessoa que está disposta corre um risco de vida, mas tem como finalidade ganhar lá um prêmio bilionário. Bom, e aí as redes sociais foram tomadas de discussões, e principalmente as escolas. A série começou a ser criticada por ser extremamente violenta, porque são jogos retirados do universo infantil, tá? E cabo de guerra e tudo mais. Mas é uma série extremamente violenta. Mas o que aconteceu? Os pais reclamando, escolas e tal, falando que seus filhos estavam assistindo e estavam querendo fazer brincadeiras semelhantes ao da série, né, e que era algo muito violento, que crianças poderiam se machucar. Só que o problema não é a série. O problema são essas famílias que incapazes de dar a educação devida e incapacidade por livre-arbítrio, né? Ou seja, famílias que a gente observa hoje que não têm paciência, nem tempo, nem disposição, né, para impor os limites necessários, para conversar com seus filhos, para fiscalizar, para ver o que seus filhos estão assistindo. Simplesmente deixam com o celular. Desde que a criança não me perturbe, não me importo. Não me importo. Eu dou comida em um lar para ele. Isso é o que realmente sou exigido. Então, nada mais importa. E aí, quando eu me deparo com uma situação dessa e que me choca, eu acho que a culpa é da escola, ou é da arte, é da série. E não é. É porque aqui essa série é 16 anos. É 16 anos, é violento. E é uma violência que tem uma razão de ser.
né? É uma violência contextualizada, porque na verdade é uma série que ela visa lançar luz sobre uma questão muito importante que se refere à precificação do ser humano, a mercantilização de valores éticos. Ou seja, ele joga uma luz sobre uma questão importante. Todos nós temos um preço, e que preço eu estou disposto a pagar por ter bens, para ter bens materiais. A série, nesse sentido, é muito interessante, muito interessante. Mas para pessoas capazes de fazer a leitura devida sobre o que está querendo trabalhar a série. Crianças não estão preparadas, não têm a maturidade para perceber esse tipo de leitura, porque não é o universo delas. Tá? Então, é sobre isso que Jesus está falando. Cada coisa deve ser ensinada em conformidade com o grau de maturidade do indivíduo, da pessoa. Ok? Bom, mas ainda assim, são parábolas. O acesso ao conhecimento pretendido não é fácil, não é simples. E aí surge uma questão. Bom, mas temos o problema da interpretação. Cada um pode interpretar de uma maneira. E esse foi um dos grandes problemas, né, referentes às escrituras, né, que acabou gerando divisões na igreja. Aí surgiu a igreja ortodoxa e vários dogmas criados que não estavam na Bíblia, e veio o protestantismo, tentando trazer uma compreensão mais pura. Na própria igreja católica foram surgindo vários segmentos, franciscanos, beneditinos, fazendo votos de pobreza, enquanto a gente tinha uma igreja oficial que ostentava com ouro. Enfim, uma confusão porque cada um fazia uma leitura diferente das parábolas. Porque acabava se restringindo a mera interpretação. E a interpretação é pessoal. Eu faço a interpretação, a leitura que eu quiser. E aí faltava ali a hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica, ela nasce com um fim teológico. E aí depois ganha uma natureza mais jurídica. Tá? Mas a hermenêutica está relacionada até com o próprio nome de Hermes. Quem foi Hermes? Hermes era o mensageiro dos deuses da mitologia grega. Então ele era o responsável por trazer para nós mortais, tá, o conhecimento, informações, mensagens dos deuses. E até tem um autor que eu gosto muito, não é espírita, o Lênio Streck, ele escreve sobre hermenêutica. Né, e fala, bom, e com isso nunca ninguém soube o que os deuses queriam falar. Porque todo mundo só sabia o que Hermes trazia. Hermes era um mensageiro, ele era um interlocutor. Então você tem a verdade que está nos deuses e tem os mortais. E no meio do caminho tem Hermes. E é curioso, não à toa, né? Moisés era um mensageiro, Jesus foi um mensageiro. Os amigos da espiritualidade, quando trouxe tantas coisas para Kardec, eram mensageiros. Então essa figura de Hermes, ela é eterna e muito importante para nós encarnados, não é verdade? Então, o que é hermenêutica? A hermenêutica é mais do que a interpretação. A hermenêutica se refere a uma tradução. É uma tentativa de jogar luz, de desvendar, de traduzir numa linguagem acessível aquilo que não é compreensível, para que eu possa descortinar e tentar, então, enxergar a verdade. Então, essa hermenêutica teológica, ela vai se debruçar sobre textos sagrados, né? Textos religiosos. E aí a hermenêutica jurídica tem a sua proximidade, porque é a hermenêutica de textos jurídicos, né? Que em ambos os casos, em ambos, tanto o texto religioso como o texto jurídico, são deontológicos, né? Eles trazem um conteúdo normativo, um conteúdo do dever, né? É proibido isso ou faça aquilo, né? Então, e são normas genéricas, são normas genéricas. E por isso a necessidade da hermenêutica, para eu conseguir então enxergar a aplicabilidade prática daquela norma abstrata. Pois bem, então sempre há uma tensão entre o texto proposto e o sentido que se alcança. A tal proposta da hermenêutica, ela é muito interessante, que é o seguinte: eu sempre devo partir da ideia de que eu não estou partindo de um grau zero de conhecimento. Ou seja, não é um texto e eu vou interpretar segundo aquilo que eu acho. Isso é o que nós chamamos de ensimesmamento, solipsismo, subjetivismo. Ou seja,
a interpretação do texto não é aquilo que eu entendo que é o grande perigo, já sacado por Nietzsche, o filósofo, né, que tem um livro, O Anticristo, e ele não era anticristo. Ele era contra interpretações equivocadas e manipuladoras que podem ser feitas para manipular as pessoas. Mas, enfim, Nietzsche ele falava o seguinte: não existe a verdade, existe a interpretação da verdade. Tá? Então, veja, bom, aí ele entra num paradoxo, porque se existe a interpretação da verdade, não, então a verdade existe. Mas devemos ter cuidado com as interpretações. Então, a hermenêutica proposta hoje é parte da necessidade de eu ter consciência de que não parto de um grau zero de compreensão. Tanto eu como o texto estamos inseridos numa historicidade. Então, não existe um grau zero, esse texto não surge do nada. Eu preciso compreender o contexto que ele se encontra, a fim de que eu possa descortiná-lo, para que eu possa, vamos dizer assim, traduzi-lo, mas em sintonia, em harmonia com as suas referências, já que elas estão inseridas num sistema. Vou dar um exemplo, para facilitar a vida. Eu vou interpretar uma lei, Código Civil, Código Penal, dentro da minha área, eu sou do direito. Então, na hora que eu vou interpretar uma lei, eu tenho que interpretá-la não do jeito que eu acho que tem que ser, mas segundo uma referência. Uma referência que eu tenho um norte, uma referência que eu tenho um pouco mais de segurança, né? E que tem um peso maior, que vai ser o quê? A Constituição. Então, a minha interpretação sobre aquela lei não pode ir de encontro ao que a Constituição diz. Não pode haver choque. Mesma coisa aqui. Eu não posso dar uma interpretação à parábola se o significado que eu acho que for incoerente com o que Jesus ensinou de maneira clara. Vamos dizer assim, seria o núcleo duro dos ensinamentos de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Percebeu? Então perceba que o que a igreja na Idade Média fazia não era a hermenêutica partindo da compreensão do ensinamento claro de Jesus. Não. Era uma interpretação que atendia os seus interesses. Porque se fosse interpretar a Bíblia segundo aquilo que está muito claro, como é que a igreja vai permitir a tortura de um ser humano só para que ele confessasse que a igreja estava certa? Isso vai de encontro aos ensinamentos de Jesus. Haveria, então, uma grande incoerência. Então, a proposta, né, o que se trabalha hoje em termos de hermenêutica é isso. Me afastar da subjetividade, é realmente parar, interpretar, em sintonia, em conformidade com o conjunto de ensinamentos que Jesus passou. Então, se eu interpreto uma parábola que não está batendo com o resto, opa, não está legal. Não está legal, não faz sentido. É como eu falei, botar a luz para que todos vejam. Isso, então, estaria me referindo então, à necessidade de eu ostentar minhas riquezas? Não, porque isso seria sinal de vaidade, orgulho, que é exatamente aquilo que Jesus pregou contra. Enfim, e todos os grandes, né, os grandes espíritos que chegaram para nos orientar. Ok? Então, por isso deve-se deixar a luz da candeia sobre o candeeiro, como guia para que o homem, com o uso da inteligência que Deus nos proporcionou, possamos compreender, possamos nos guiar, nos orientar por entre as coisas do céu e da terra, raciocinando sobre a fé, mas sempre com a luz da razão. Por isso que o Espiritismo é uma filosofia, é uma religião, mas também é ciência. Temos sempre, né, que usar a razão. Inclusive, várias mensagens, quando chega a mensagem da espiritualidade, vê se bate, vê se é coerente com os ensinamentos de Jesus, com aquilo que já chegou através de Kardec, se está em sintonia com aquilo que já chegou através do Chico Xavier, né? Se há uma sintonia. Então, a partir daí... Então, mais uma vez, não existe um grau zero. Não existe, chegou a mensagem, então essa, ponto, acabou. Não. Devemos colocar a candeia sobre o candeeiro para iluminar tudo aquilo que chega até nós, para verificar exatamente aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é, aquilo que nos agrega, aquilo que nos completa,
aquilo que nos faz ser melhores. Tem uma passagem muito interessante de Emmanuel, nessa obra O Espírito da Verdade, no item 34. No item 34 ele está falando do desenvolvimento das ciências, tudo isso, é bem legal. Tem uma parte que ele fala assim, ó, quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Veja só, então quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que não conhece. Quem falou isso? Sócrates. Tá? Entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Só sei que nada sei. Isso vem de Sócrates. E aí ele continua e fala, ó, tudo pode ser descortinado, sopesado, medido. Emmanuel. E ele completa falando assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações, os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. Então nós ainda estamos engatinhando, somos espíritos imperfeitos. Então ainda há muito para conhecermos. O próprio Livro dos Espíritos, que é um manual necessário sobre o básico que foi passado por nós pela espiritualidade amiga, né? Considerando que já tínhamos dado então alguns passos no caminho, então muitos já demonstravam a estar preparados para conhecer um pouco mais sobre a realidade do universo. Ainda assim, em vários momentos, Kardec coloca questões e a espiritualidade chega, segura, calma, vamos deixar para depois. Vocês ainda não estão prontos para isso. Em vários momentos, eu peguei aqui a questão 604. Ó, a questão 604 fala, né, dos animais. Ó, por que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem de mundos superiores? São sempre inferiores ao homem? Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade e tal. Aí os espíritos respondem, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Ou seja, você não tem condições de entender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender, nesse estado atual. Então, ó, segura, tá? Então, primeiro, compreenda sobre a sua natureza. Ou seja, o ser humano ainda não está nem se entendendo, vai querer entender mistérios do universo, querer entender Deus. Não, calma, calma. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Para completar, também na questão 801 do Livro dos Espíritos, olha só. Tá aqui. Eles perguntam assim, o Kardec perguntou o seguinte, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E aí vem a resposta que agora a gente já sabe, ó. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Com isso, meus caros, estudemos, refletimos, estudemos mais, praticamos e voltamos a estudar. E assim é que nós vamos paulatinamente caminhando rumo ao progresso, sempre agradecendo a espiritualidade, agradecendo Jesus, nosso mestre, a Deus, né, por toda essa oportunidade de aprendizado. E que sempre nos ampare, nos ajude a estarmos sempre firmes na direção do progresso e do bem. Graças a Deus. Meus caros amigos, fiquem em paz e até a próxima.